Márcio Abraão, figura muito conhecida na cidade, podemos dizer um tanto quanto polêmico, mas corajoso. Nascido em Rio Bonito, entrou para a política em ano 2000, tá certo? 2000. E de lá para cá, entrou no sangue e respira o dia todo política. Conhecedor profundo da política Rio Bonito. Agradecer a você por nos receber essa manhã chuvosa, né? Sempre é um prazer conversar com você. E eu queria começar pelo fim. Isso é engraçado. Mas antes de você começar, deixa eu dar um bom dia para todos os ouvintes do programa Nosso Futuro, não é? Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, tenho visto, é um trabalho fantástico. E a chuva nada mais é do que a bênção de Deus. Que essa chuvinha é importante para estar sempre abençoando a todos nós, moradores de Rio Bonito. Um abraço enorme, um bom dia para todos nós e vamos pedir que Deus abençoe para que saia daqui só ideias boas, coisas boas, maravilhosas para o futuro do nosso município. Agora fica à vontade. Então vamos começar do final. Conforme a gente estávamos conversando antes, você inverteu a ordem das coisas, porque há quase 2 anos da eleição você já se declarou candidato. Ninguém faz isso. Não é muito cedo. O eleitor está acostumado com isso. O que te motivou a fazer essa estratégia de se apresentar como candidato tão longe das eleições? Na verdade, eu tinha tomado a decisão de não ser mais candidato a prefeito. Mas os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo na nossa cidade, as pessoas começaram a me cobrar. Não, você não pode deixar de ser candidato, você não pode deixar de ser candidato. E todo mundo sabe da minha paixão pela minha cidade. Nasci aqui na Cidade Nova, aqui do lado. A minha mãe mora ali até hoje, onde eu nasci. As pessoas sabem que eu sempre, tudo que eu faço pela minha cidade. E também, como deputado, eu fiz pela região, que eu sempre digo que Rio Bonito é uma mãe, e as cidades vizinhas são como irmãos. E a gente está sempre preocupado, porque não existe o crescimento de Rio Bonito sem você também estar junto com o crescimento do entorno das nossas cidades co-irmãs. E vendo toda essa catástrofe administrativa em nossa cidade, as pessoas me cobrando, eu falei, bom, então vamos lá, vamos mais uma vez ver se dessa vez as pessoas não tenham medo de votar para que a cidade realmente cresça, para que a cidade realmente tenha um futuro. Porque até hoje eu não vi nenhum prefeito eleito ter criado metas. Primeiro ano a meta é essa, segundo ano é essa, e assim consequentemente até o último dia do mandato da pessoa eleita. Nós não temos um programa de governo, nunca teve. Eu, por diversas vezes, em todas as campanhas, eu preparei um programa de governo, eu coloquei ele dentro de uma revista, distribuí para as pessoas para dizer o que ia acontecer. Mas ainda as pessoas acham que ou medo do desenvolvimento ou medo das coisas acontecerem diferente. Como você mesmo falou, se você quer um futuro melhor, um futuro diferente, você tem que fazer as coisas diferentes, tem que acreditar. E se não acreditar no que eu estou falando, e mais uma vez votar em outra pessoa, você tem que, não deu certo, vamos trocar. Não podemos ter medo da mudança. A mudança tem que acontecer. Haja visto que você também tinha dito para mim aqui, que você já está com a idade um pouco avançada, e as coisas hoje não acontecem mais como acontecia antigamente.
É óbvio, nós acabamos vendo isso. E se a pessoa não se atualizar, vai ficando para trás, vai ficando obsoleta. As pessoas hoje têm que se atualizar, as pessoas hoje têm que estar no meio, as pessoas hoje têm que estar procurando a forma mais fácil de trazer o desenvolvimento, de você melhorar em casa, porque não é diferente, não é? No seu primeiro momento, quando você está na tua vida, você nasce dependendo da tua mãe, e você tem que estar ali, né? No leite materno, alguém lavando, alguém trocando sua roupa, alguém cuidando de você, dando remédio. E você vai crescendo, tá criança, aí tá com aquela cabeça meia infantil, aquela coisa toda, que você só quer saber de brincar, isso, aquilo, não quer saber de escola, mas ao longo do tempo, você vai vendo a necessidade da mudança. Você vai vendo a necessidade das coisas acontecerem diferente. Você não depende mais da mãe, não depende mais do pai. Aí as coisas começam a mudar. Já tem pessoas dependendo de você. Se não for filho, é sobrinho, é neto, amigos e aonde entra a política. A população dependendo de um governo justo e de um governo competente que saiba administrar para trazer um futuro melhor para aqueles que dependem de um governo sério, um governo honesto, e depende disso para sobreviver. Você falou em mudança, e realmente o mundo está mudando. Depois da pandemia, o mundo está em polvorar, as pessoas estão mudando, elas não têm mais o mesmo comportamento passivo, não fica quietinho. Por isso que está esse choque, né, entre ideologias. A ideologia já tinha, o comportamento é que era outro. E mudar é sempre difícil, porque sai da zona de conforto, né? Eu estou bem assim, por que eu vou mudar? Mas só fazer uma observação, você, Rio Bonito, você é apaixonado por Rio Bonito, e você traduz isso para Rio Bonito. Você investe suas economias aonde? Em Rio Bonito. Se você pensar, não vou fazer propaganda, todo mundo conhece, no Bonitão. O Bonitão eu acho que é uma prova de amor. É um exemplo. É um exemplo do que como você gosta da cidade. Você não saiu daqui para canto nenhum. Muito bem. Agora deixa eu te perguntar. Eu tenho acompanhado todas as suas matérias, todas as mídias, eu vejo tudo, né? Mesmo que eu gosto de política, eu gosto de ver as coisas, a opinião das pessoas, gosto de analisar. E você me colocou um tripé. Saúde, educação e emprego. Então vamos começar por um bem espinhoso assim, né? Saúde. Então deixa eu te falar quando você... Só deixa eu terminar. Nós temos uma notícia que eu achei até estranha. Temos uma intervenção no Hospital da Civac, no nosso hospital, e temos uma intervenção da intervenção, que nem terminou a outra e já foi prorrogado. Eu não sei se foi prorrogado ou se é uma outra intervenção, porque o decreto primeiro não permitia mais uma prorrogação. E aí, melhorou, piorou, do jeito que está? Como é que nós estamos na saúde? Além do mais, secretário, eu escrevi uma vez no jornal que a cadeira do secretário tinha que botar uns pregos e cola, porque ninguém consegue, só escorrega, sentou ali e começa a escorregar. Então, como é que ficamos nisso aí? Você que conhece bem o povo, como é que está essa relação de saúde com as pessoas? Vamos por parte. Você falou da zona de conforto. Eu costumo narrar um fato. Um rei ganhou 2 águias. E ele pegou o adestrador do seu reinado e falou: eu quero que você crie essas 2 águias para ser as melhores águias do reinado em matéria de caçar. Então ele queria 2 águias caçando com a maior habilidade possível. Uma despontou logo com uma rapidez fantástica. A ave voava alto e caçava com a destreza fora de série. Uma coisa fantástica. E a outra só vivia no galho. Não voava. Não saía do galho por hipótese alguma. E o rei, já incomodado com aquilo, ele mandou trocar o adestrador. E a mesma coisa aconteceu. E depois ele trocou o adestrador de novo. E a mesma coisa aconteceu. E mandou chamar um adestrador de fora, um adestrador novo, que trabalhava com outras ideias. E o adestrador veio
de fora e não conseguiu resolver a situação. A ave continuava no tronco, não saía daquele galho. Até que ele parou e falou assim: me traga o sábio do reino. E lá foi o sábio, aquela pessoa que já conhecia o reinado, já sabia como as coisas aconteciam, já era um cara experiente, e chegou lá e ele falou: você tem 30 dias para fazer essa águia caçar, porque o adestrador não resolveu, pelo menos o sábio tem que resolver isso daí. Enfim, o sábio saiu, e com uma semana aquela ave estava caçando com a mesma destreza da outra, com uma habilidade fantástica. E ele mandou chamar o sábio e perguntou para o sábio o que ele tinha feito. Foi simples, meu rei. Eu cortei o galho. Tirou a águia do conforto, da zona de conforto. Quando você obriga a pessoa a sair da zona de conforto, quando você corta o galho, a ave tem que voar. Ela tem que se virar, ela tem que fazer as coisas diferentes do que ela estava fazendo. Mas se ela está no galho, está ali beliscando, não precisa fazer nada, para que ela vai fazer? Então é isso. Eu acho não, tenho certeza que temos que sair dessa mesmice. Não adiantou as pessoas mudar o 6 para meia dúzia. Não se tem mudança quando você não troca a coisa de verdade. Você não adianta você trocar um incompetente por outro. Aí tira um incompetente e bota outra. Aí tira a outra, bota o outro. Depois você cansado de um incompetente e outro incompetente, você pega um novo que não tem competência nenhuma e que continua, ou pior do que já estava. Aí muitas das pessoas pensam assim: é melhor voltar para aquele incompetente que era menos incompetente, porque esse é incompetente demais. Mas não é isso. Nós temos que olhar para o futuro e ver quem realmente tem condição de administrar o município, quem tem essa destreza, quem tem essa sapiência, quem é o verdadeiro ancião da nossa cidade, quem está há 24 anos dentro do governo estadual e junto a algumas pessoas do governo federal e perto dos governos municipais, ajudando as cidades vizinhas e a nossa cidade. Quem é? Quando você gira em torno disso daí, você só bate numa pessoa: Marcos Abraão. Deixa eu só te interromper com isso daí. Muita gente critica, mas eu não vi nenhuma palavra contra aquelas coisas que você fala do que você trouxe para Rio Bonito. Mas só quem trouxe, Quinaute, para Rio Bonito foi o deputado Marcos Abraão. O nosso mandato, o mandato que a população nos conferiu, esse eu fico tranquilo. Eu coloco aí a prova e sempre desafio qualquer um incompetente desse do passado e atual a discutir comigo quem foi que fez mais para o Rio Bonito. Bom, mas vamos voltar lá. E a saúde? Aí vou chegar na saúde. Agora que você está falando. Eu nunca vi, mas quero acreditar que estão induzindo o magistrado ao erro. O Ministério Público se envolveu lá atrás no hospital, aí depois falou que era uma orientação, não era uma determinação. Eu até tive lá junto ao hospital, levei corpo de bombeiro, acertamos aquela situação, o hospital funcionava melhor do que está hoje. Dito pelos próprios profissionais da saúde, os médicos. Não sou eu que estou falando, até porque eu até hoje, graças a Deus, eu pessoalmente não precisei. Mas quando a minha mãe precisou lá atrás, antes da intervenção, ela entrou pela porta da frente, foi atendida, veio a transferência dela para o Rio, porque o problema dela era um pouco mais grave, transferiu, mas o hospital estava aqui. Se não fosse o hospital regional, dar os primeiros socorros, fazer o tratamento aqui, para depois mandar para um hospital especializado, a minha mãe tinha falecido. Graças a Deus, tudo correu bem. Mas eu acredito que estão levando o magistrado ao erro. Por quê? Se não melhorou, por que ainda vai ter a intervenção da intervenção que você falou? Até porque a intervenção tinha sido
por um período sem a renovação da intervenção. Teria que dar uma solução. Não deram, puxaram por mais 4 anos. E o pior, fora do prazo desse mandato. A pessoa tem certeza que vai se reeleger? Para poder botar isso com um prazo estendido tão longo? No decreto anterior, da primeira intervenção, havia obrigatoriedade da emissão de um relatório mensal, não tem nada. Como é que está o hospital? Está melhor? Estou falando na situação administrativa, que foi a primeira coisa, que foi o primeiro motivo. Está melhor? Está pior? A Câmara Municipal não se manifesta, não cobra os relatórios. Eu conversei uma vez com o vereador Dudu, ele disse que os relatórios não eram lidos. Não entendi. Alguma coisa está se escondendo. Sei. Espero que passe a ser lido. O que nós temos que fazer hoje? É cobrar do próprio Ministério Público, que está sempre orientando a fazer o que está acontecendo, e perguntar para onde foram os 14 milhões. Cadê o relatório? Para dizer, o dinheiro foi gasto nisso. Por que os médicos não estavam recebendo? Por que os funcionários não estavam recebendo? Em novembro do ano passado, um pouco depois de ter recebido, o prefeito, em entrevista conosco, nos informou que a dívida do hospital era 50 milhões. E se vendesse tudo, não pagava. Tá, mas pegou a intervenção, pegou para vender? É isso? Não sei. A dívida é de 50 milhões. Aí nós vamos intervir para poder acertar. Aí, se vender tudo, não paga. Pô, vem cá. Então, alguém está fazendo leilão daquilo ali? Não. A ideia dele era, porque a pergunta foi a seguinte: eu vou entregar, como é que fica, seria agora em junho, né? Como acabou a intervenção, como é que fica? Vai devolver aos associados ou vai continuar com a prefeitura? Aí que ele me disse, 50 milhões de dívida só se os associados pagarem. Se não, continua com a prefeitura. Não, associado não pode pagar. Desde o momento que houve a intervenção, a responsabilidade hoje é desse menino. Desse menino aí que está à frente do município. A responsabilidade é dele, desde o momento que ele pediu a intervenção. Ele aceitou, aceitou o que o Ministério Público orientou, ele é responsável. E eu disse, se fechar o hospital, a responsabilidade é sua, garoto. A responsabilidade é sua. Porque por diversas vezes, eu como deputado, peguei os secretários de saúde, fomos até o Rio de Janeiro, conversamos com o secretário de saúde estadual, nós trouxemos mais verba, acertamos mais, vimos o problema da cidade, do hospital, e ali foram resolvidos por 3 vezes a situação financeira do hospital. Porque todos nós sabemos que a saúde é cara aqui, Náutico. Muito cara. Não se pode brincar. Quem não tem competência não se estabelece. Esse menino está perdido. Esse menino não tem competência administrativa, ele não sabe o que faz. Haja visto que trocou em menos de um ano 3 interventores. O primeiro que ele botou ladrão, declarado, estava com mandado de prisão. Depois botou outro que não funcionou, trocou também. Aí botou outro, trocou. Agora, não só satisfeito em ter trocado os interventores do hospital, o próprio secretário de saúde já foi trocado diversas vezes, se eu não me engano 2 ou 3. Agora, pela 3ª vez, que era uma menina aí, que estava, se eu não me engano, era a Dayana, não é? Depois veio essa de Magé, que até hoje nós não sabemos por que veio essa menina de Magé, quem é essa menina que está aí, quem é essa garota que está à frente do hospital, que também, incompetente, que está à frente da Secretaria de Saúde. Não está mais não. Não, estava. Veio de Magé, tentando implantar OS, aquelas maracutaiazinhas que a gente conhece de OS, de colocar isso tudo, para destruir o pouco que o Rio Bonito tinha. Aí, não satisfeito com isso, trocou também e botou ela como assessora especial, tirou o assessor especial, botou um pastor. Vamos pedir a Deus, cara, que o pastor, para que Deus ouça as orações do pastor, afinal de contas ele é pastor, homem de Deus. Vamos pedir para que ele, orando muito, salve o nosso hospital. Pois é. Então, porque ele, como secretário, ele vai buscar o dinheiro suficiente para poder, os recursos para poder salvar o hospital. Já que o prefeito disse que a despesa do hospital é de
Não, a dívida era... A dívida do hospital era de? 50 milhões. 50 milhões. Aonde é que está? Então vamos lá, vamos só. Aonde é que estão os 64 milhões da venda da SEDAI? Para onde foi esse dinheiro? Por que não pegou? Bom, vou aparecer, vou fazer um trabalho bacana, vou pegar os 64 milhões, vou botar 50 no hospital e o resto eu vou trabalhar com outra coisa. Mas ó, estou mostrando a vocês, o hospital está salvo, o hospital está funcionando, não tem mais dívida, o hospital está uma beleza. Mas não sabe para onde foi os 14 milhões da saúde, não sabe para onde foi os 64 milhões da venda da SEDAI e não se sabe o que faz com a arrecadação, com todo o repasse que chega na cidade. Eu quero saber de qualquer um, não só desse menino, mas também dos outros incompetentes que vieram. O que foi feito em Rio Bonito ao longo desses 30 e poucos anos. Vou chegar lá para você. Desculpa, só um minutinho, para não perder o raciocínio. O que foi feito, o que você tem de benefício, porque se você somar todo esse dinheiro que vem lá de trás, até esse monte de dinheiro que está aqui com esse garoto agora, com esse menino, o que foi feito, o que o município ficou de herança? Qual a herança que tem de tantos milhões, que se você somar isso tudo vai dar mais de bi? O que o município ficou de herança? O que tem de herança do município? Não, todo esse dinheiro, mas nós fizemos isso. Então vamos lá. Delegacia Legal, Marcos Abrão. UPA, Marcos Abrão. Bombeiro, Marcos Abrão. Viaturas para PM, Marcos Abrão. Contenção de encosta, Marcos Abrão. Diversas ruas pavimentadas, Marcos Abrão. Ambulâncias, Marcos Abrão. Transporte escolar, Marcos Abrão. Tudo foi o deputado Marcos Abrão que trouxe. Tudo. Extensão de água para Boa Esperança, Marcos Abrão. E vai por aí afora. Então nós temos um legado do deputado Marcos Abrão. Tem herança na cidade. A cidade ficou com uma herança enorme. Construção de casa para os abrigados da chuva, que é lá atrás da delegacia legal. Que eu trouxe na época da LERJ. Dinheiro da LERJ. Na época foi 1 milhão. Que o prefeito, o primeiro incompetente, ficou deixando no banco, e ia acabar tendo que devolver o dinheiro. Nós fizemos uma pressão, ele teve que ir lá rapidamente construir aquelas casas que estão lá, para os desabrigados da chuva. E vai por aí afora. Não só em Rio Bonito, mas também em Tanguá, Silva Jardim, nas cidades vizinhas, tudo. O nosso mandato deixou um legado, deixou uma herança. Agora, aonde está a herança do governo municipal? Aonde está? O que foi feito? Pelo que me consta, fizeram um banheiro que o outro derrubou. Mais nada. Bom, mas você sabe alguma coisa? Não. Para e pensa. Estou te perguntando. Eu quero saber. Essa caixa preta que é a saúde hoje, ela vai ter que ser aberta uma hora. A minha indagação, você que conhece muito dos meandros da política, que a Câmara não pode fazer nada contra a intervenção, mas ela pode buscar a fiscalização. E por que não acontece? Ou se acontece a gente não sabe. Não sabemos por quê. É porque, pelo que você está me dizendo aí, eu tenho que me preocupar muito mais com o futuro. Claro, o futuro bate à sua porta. Bom, já dizia a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então, e é assustador. Nós temos que estar muito realmente preocupados com essa situação do hospital que você está aqui, hoje eu estou aqui. Para onde é que a gente corre se acontecer alguma coisa? Correr para o hospital ali. Vamos ser bem atendidos? Tem condição? Porque se você pegar o Facebook, faltou gás, não fui bem atendido, faltou isso, ou coisa assim. Até outro dia eu vi até o hemonúcleo. Se eu quiser doar sangue, não... Eu fiz a denúncia no mesmo dia que eu fiz a denúncia, teve umas pessoas que foram lá doar sangue, não tinham insumos, mas no outro dia o menino foi lá, mandou botar o insumo lá à noite, ele foi lá de manhã cedo no outro dia doar sangue. Será possível que é movimentado a denúncia? Enquanto não houver a denúncia, não se faz. Será possível que nós vamos passar? Quanto tempo nós vamos passar mais assim? Então vamos sair um pouquinho da saúde. Que é não, mas vamos terminar com a saúde? Vamos terminar? Então vamos terminar com a saúde. A UPA veio para desafogar o hospital, tinha um projeto bacana que mudaram tudo. Eu avisei na época, quando junto ao governador... A UPA é da prefeitura, né? A UPA era estadual, mas a prefeitura quis municipalizar.
E eu disse, não municipaliza. Não faça isso. Não cometa esse erro, porque é despesa. Deixa a despesa para o Estado. É mais fácil você cobrar o Estado para ela funcionar do que você tem que estar tirando dinheiro do município que possa ser investido em outras coisas. Mas o olho é muito grande e está aí hoje. Hoje o município tem que arcar com a despesa da UPA. Agora, cadê o nosso Hospital Municipal Loyola? Para onde foi parar? O hospital acabaram fechando e as pessoas não vão percebendo. Meus 2 filhos nasceram no Hospital Loyola. Era maternidade. Você chegava lá e você conseguia ser atendido, tinha médico. Meus 2 filhos nasceram lá. Um nasceu em 87 e o outro nasceu em 89. Aí fechou o Hospital Municipal. E todo mundo sabe que o Darcy Vargas sempre foi referência regional. O Darcy Vargas não é municipal nem estadual, é uma entidade filantrópica. Ela é de toda a região. Então sempre vem o dinheiro para o hospital através do SUS. E quem tem que repassar é o município. O que acontece com isso? Tivemos um problema com o primeiro incompetente lá atrás, que tivemos que entrar com o doutor Gustavo, tivemos que entrar na justiça para poder a prefeitura repassar o dinheiro do hospital, porque eles ficam com o dinheiro, ficam segurando o dinheiro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Se a saúde vai mal, e a saúde aqui ela é muito centrada no hospital, se vai mal, o governo não acaba sendo prejudicado, o governo de plantão, porque todo mundo vai começar a reclamar. A saúde não funciona, a prefeitura, e fica nessa daí. Irmão, eu vou te falar, não se governa, desculpe o termo chulo, com o rabo sentado na cadeira. Se governa de buscar orçamento, e de buscar parcerias. Mas aí não é buscar orçamento, você tem que ficar com dinheiro retido. Você tem que sair para trazer benefício para a cidade. Você sentado aqui, ninguém vai vir trazer nada para você, Quinalti. Eu vou te falar uma coisa. Nunca, em 20 anos que eu fiquei sentado na Alerj, nunca um prefeito de Rio Bonito me deu um único telefonema para dizer assim, eu quero uma ajuda. Tetudo que eu trouxe para Rio Bonito foi por conta própria. Se fosse depender de ajuda do governo municipal, não teria. Não teria. Pergunta ao próprio Matheus Neto, que na época era vice-prefeito, era candidato a prefeito. Nós trouxemos 7 leitos de CTI, trouxemos um monte de aparelho para o hospital. E no dia que nós fomos lá entregar aquilo, na época era o secretário, era o Sérgio Cortes. Nós trouxemos aqui o secretário Sérgio Cortes, trouxemos na época o governador, o Sérgio Cabral. Fomos para lá, eu falei para ele, fique aqui do lado, faça uma fotografia aqui, porque você é vice-prefeito. E todo mundo achava que tínhamos que ser inimigos. Eu nunca fui, pode perguntar ao Matheus Neto se isso é verdade. Eu estou falando aqui, para todo mundo ouvir. Eu falei, vem aqui, você tem que estar junto, porque é um cara íntegro. Eu sabia que ele estava como vice-prefeito e mesmo assim ainda estava sendo tolhido por algumas coisas, porque aqui todo mundo tem medo de vice-prefeito. Haja visto o atual, os passados. Os vice-prefeitos nunca servem de nada. Eles têm medo. Eu não entendo. Quando você ganha uma eleição, você tem que abrir a porta para atender todo mundo. O município tem que sobreviver através de tudo aquilo que o prefeito vem trazer. A cidade tem que estar de braços abertos para todos os políticos, estaduais, federais, governadores. Você tem que trazer, empresários principalmente. É o que nós não temos. Nós estamos vendo a cidade vizinha crescer e Rio Bonito está sendo amassada, você vai acuada. No terceiro assunto, que é o seu terceiro pilar, que é emprego. Deixa um pouquinho para a gente. Sim, vamos deixar para falar lá depois. Mas só para encerrar a saúde. Se não tirar o rabisteco da cadeira e ir em reunião, bater em todos os deputados, a porta de todos os deputados, porque agora não tem mais a minha porta. Eu estou primeiro suplente, eu estou fora do meu mandato. Mas vá lá, são 70 deputados. Vai bater de porta em porta. Porque na época da eleição já fizeram a lambança. Foram apoiar 10, 20, 30, para quê? Para desestabilizar o deputado Marcos Abraão. Ninguém aqui da cidade, tirando os amigos, os parceiros, os suplentes que nos deram ajuda, eu estou falando, o meio político que tem mandato, ninguém
Ninguém nos apoiou. E todas as vezes a gente está dizendo tudo para Rio Bonito. Foi uma avalanche de voto para candidato de fora. Vai pedir a quem agora? Eu quero ver um único deputado desse que teve 2.000, 3.000, 1.000 e pouco, 1.800, que nos tiraram a cadeira, trazer hoje um carrinho de brita para Rio Bonito. Não atende nem telefone. E eu caminho todos os dias na minha rua, na rua da minha cidade. Eu caminho direto. Todo dia de manhã eu estou ali, ando para lá, para cá, estou aqui na cidade, estou ali no Bonitão, estou na rua, estou na padaria, estou no mercado. Todo mundo chega e segura o deputado e fala: deputado, precisamos disso. Agora vai falar com quem? Porque esse menino, junto com os outros incompetentes do passado, trouxeram um monte de malandrão para cá, e eu quero saber o que qualquer um desses deputados que foram ajudados agora, e aqueles que foram ajudados no passado, o que eles trouxeram para Rio Bonito? Qual o legado que deixaram para Rio Bonito? É isso que eu quero fazer a pergunta. Os deputados aí de Itaboraí, São Gonçalo, Araruama, Rio, Baixada, região serrana, Noroeste Fluminense, todos esses que foram ajudados aqui, o que eles trouxeram para Rio Bonito? Eu deixo aqui a pergunta. Eu quero que alguém faça eu passar vergonha. Alguém, o deputado fulano de tal trouxe isso que ficou aqui na cidade. Nada. Ninguém trouxe nada aqui não, tio. É muito fácil a pessoa falar. Tem uns imbecis, desculpa a expressão da palavra, nem sei se eu posso falar, posso? Então, tem uns imbecis que ainda chegam e falam assim: o que Marcos Abraão trouxe para a cidade? Ô idiota, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entende de política, se você não acompanha a política, não fala bobagem. Não fala bobagem, ô retardado. Porque o cara que faz um negócio desse é retardado. Ele nem anda na cidade. Dá um tour pela cidade. Tudo. Não tem nada nessa cidade que foi do Estado, que o Estado se fez presente aqui, que não tenha sido trago pelo nosso mandato de deputado estadual. Tudo do Estado que veio para cá foi o nosso mandato, o mandato do deputado Marcos Abraão, conferido por algumas pessoas de Rio Bonito. E eu quero fazer pela minha cidade, fazer como prefeito de verdade, com competência, entendeu? O cara que tenha determinação, que tem conhecimento, que vai sair daqui, vai chegar no Rio de Janeiro, a porta vai abrir, não vai tomar chá de cadeira 2, 3 horas na porta de um governador, não vai ficar lá dias querendo falar com um deputado, que quando falar o prefeito Marcos Abraão está aí, a porta abre, seja quem for que estiver dentro do gabinete, a porta abre. Então, nós temos a faca e o queijo na mão, só depende de você. Marcos, depois de tomar a sua aguinha, está mais tranquilo, admiro a sua empolgação, mas vamos falar de um outro assunto espinhoso, já que você está vivendo esse futuro. Quando você fala em futuro, você vai pensar em quem? Nos seus filhos, nos seus netos, né? Você já está na segunda geração da veia política da família. Mas, Rio Bonito, como é que está a nossa educação? Eu vou explicar uma coisa que eu perguntei para outra pessoa, para a Mel, que nós fizemos uma entrevista, que nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, a gente está vendo aquelas ondas de ataque às escolas e tal. E 90% dos casos é aluno ou ex-aluno. A gente está ensinando alguma coisa errada nas escolas, de forma inadequada, os professores não estão preparados, não querem, porque ser professor hoje é ser herói, né? O salário que recebe, não só aqui, em qualquer lugar, é ser herói, né? Outro dia eu estava vendo ali um jogador de futebol, dos Michuruquinha, 500 mil, 600 mil por mês, não precisa ser altos craques não, né? Pô, a situação está meio confusa nisso daí. Rio Bonito, em termos de educação, tem futuro? Bom, deixa eu te falar. Agora eu vou falar aqui para os professores, os profissionais da saúde. Tá? Há umas 2 ou 3 eleições atrás, foi lá pela primeira vez na vida, fizeram lá no Colégio do Rio Bonito uma reunião com os candidatos. E eu estava lá. Eu pensei que ia ser um debate, mas não foi. Cada um ia responder de uma vez, você não podia perguntar. Você não podia perguntar nada. Só podia, porque quando falava que ia para um debate comigo, ninguém queria. Ninguém queria ir para o debate comigo. Enfim, vai. Vamos lá. Eu fui.
Chegou lá e me questionaram o seguinte: se o senhor ganhar a eleição, quem será o secretário de Educação? Eu falei, não sou eu que vou decidir. Quem tem que decidir é o professor. Os professores vão fazer uma reunião, os professores da rede municipal vão fazer uma reunião e vão me trazer 3 nomes. Desses 3 nomes eu vou escolher um, para que os professores depois não fiquem reclamando de que colocou um secretário que não é de acordo com aquilo que eles queriam, que eu falei. Pois bem, o outro chegou e falou, eu vou escolher quem eu quiser. E o outro nem deu resposta, falou que não tinha que ainda fazer, que, enfim. Eu fui o único que falei o que seria feito. Fui o único que falei o que seria feito. Pois bem, os professores escolheram lá o cara que falou que ele ia escolher. Eu não ganhei a eleição, quem ganhou foi ele, então eles escolheram. A outra perguntou assim, secretário de esporte, vai ser alguém que está envolvido com esporte, um professor de educação física? Eu falei, nada mais justo. Tem que ser alguém que esteja envolvido com esporte. Você não pode botar ali um advogado e você é secretário de esporte, pô. Você tem que botar um cara que gosta, que vive, que anda com uma calça de atleta, uma camisa de atleta, um cara que respira isso o dia inteiro. Entendeu? O outro falou, não, eu vou botar quem eu quiser. E no outro dia, essa mesma pessoa que me fez a pergunta estava lá na carreata do cara. Me perguntou o que eu ia fazer, que queria ouvir aquilo que eu falei, mas foi com outro que falou que ia botar quem ele quisesse. A nossa educação sofre desde 1800. Os nossos professores são os piores remunerados em toda a região. Toda a região, todas as cidades vizinhas pagam melhor do que Rio Bonito. Rio Bonito é um absurdo, paga uma merreca. Rio Bonito tem esse problema. Então o que acontece? Não tem administrador, não tem uma pessoa competente. O cara que não estudou, o cara que não gosta de estudo, ele não quer pagar. Ele não quer pagar o profissional para ensinar. E tem muita gente que chega, pô, eu vou falar uma coisa que minha mãe conta para mim. São pessoas ligadas aqui na cidade. Eu vou falar o nome porque minha mãe contou a história é verdadeira, não tem problema. Zeca da Cal, Augustinho da Cal. Augustinho tinha uma empresa aí de bateria e Zeca tinha um negócio de carne seca. E um belo dia lá foi dito que os que estudaram, os doutores, e quem não estudou, tá rico. Isso é 1 em 1 milhão. É o que você falou, um jogador de futebol ganha não sei quanto lá, mas é 1 em 1 milhão. São milhões de jogadores de futebol para 2, 3 dar certo. São milhões de pessoas que não estudaram para 1 ou 2 dar certo. Mas não se sustenta ao longo do tempo. Acaba ficando obsoleto porque não tem o estudo, não tem nada, o troço não vai para frente. Muitas das heranças de Rio Bonito, isso eu vou pagar porque está falando aqui agora. Eu vou pagar, eu vou sofrer pelo que eu estou falando, mas é uma verdade. Muitas das heranças de Rio Bonito foram embora porque os herdeiros não seguiram o momento, não estudaram e acabaram perdendo tudo. E muitas outras se criaram, pessoas hoje bem-sucedidas, por quê? Porque estudaram, se prepararam e começaram a fazer o caminho inverso daquilo que era lá de trás. Hoje você precisa de um médico, ele tem que estudar a 5ª série primária. Se você tem um policial, um engenheiro, um advogado, um juiz, ele tem que passar na mão de um professor primário. Ele não sai direto. Não existe. Quando não estuda, nós temos esse problema aí desse juiz vagabundo Sérgio Moro, que fala conge, e que tentou fazer uma maracutaia para assumir o poder, mas só que não deu certo. Mas o cara que não sabe nem falar, e vira chacota. Tem um momento, mas não consegue sobreviver aquilo, porque chega num local e bate. O professor tem que ser valorizado, o professor tem que ser bem pago, o professor tem que chegar lá, e por ele ser bem pago, ele tem que estar sabendo quem é o aluno que tem dificuldade, quem tem um desvio qualquer.
para chamar a atenção, para poder dar um apoio psicológico para esses alunos violentos, para esses alunos que estão sofrendo em casa. Mas o professor, para isso, tem que ser capacitado. Mas eu ser capacitado, tem que ser remunerado. Você tem que dar ao professor a oportunidade dele se capacitar. Ele tem que saber que vale a pena ser professor. E Rio Bonito não vale. Tem uma experiência, um país, Luxemburgo, que eu gravei muito isso. Lá tem duas coisas que me chamaram a atenção. Não tem reprovação, a aprovação é automática. A aprovação é automática, mas não é assim que funciona. A turma que começa é a turma que termina. Tem o aluno está com dificuldade, tem um monitor até ele sair daquela dificuldade. Acompanha o período todo. E outra, o salário dos professores é o salário de um engenheiro. Mas por quê? Porque se não tiver o professor, não tem um engenheiro. O que eu acho, irmão, é isso aí. Mas o que eu acho, eu não vou tão longe, não vou lá em Luxemburgo, não. Eu vou aqui. Sim. Eu vou aqui. Por quê? A formação, o caráter da pessoa está no primário. Sim. É ali. Não pensa você que ele vai se formar na faculdade. Não vai não. É a massa que está sendo moldada. O professor do ensino fundamental, primário, né? Esse professor tem que ser muito valorizado, que é ali que se cria o caráter, ali que você começa a ensinar a criança. Ali é que começa tudo na vida da criança. Então não adianta ele ser, ele vai ser pouco remunerado porque ele vai para lá para brincar com criança. Não é brincadeira não. Só para o grande problema de tudo hoje é que acha que o professor primário vai para brincar no colégio. Não vai, ô imbecil. Você que pensa isso, seu idiota, você está na contramão de direção do crescimento de um país, de uma nação. Um professor primário, ele tem que ter um valor absurdo, porque é ali que está formando o cidadão, ali que você vai ver se ele um pouquinho mais à frente, ele vai ser amigo, ali que ele vai ser gentil, ali que ele aprendeu a ler, ali que ele vai aprender a viver em sociedade, para acabar com esse problema de implicância, porque eles falam bullying. Eu não sou americano, senão ele vai ficar implicando com um colega, ele vai ficar fazendo chacota com um colega. Quando você ensina a criança desde o primário a respeitar o direito do seu colega, eu duvido que essas coisas vão acontecer. E você não aceitar, você me perguntou da saúde, então deixa eu falar. Meu dedo agora é da educação. Da educação, deixa eu falar. Ele vai aprender a respeitar o seu colega. Ele vai aprender a chegar em casa a respeitar o seu irmão, a sua mãe e seu pai. Por quê? Por quê? Porque em casa ele aprende alguma coisa, mas é no colégio que ele forma o caráter. Porque se ele sair de casa com todo amor, com todo carinho, mas chegar na escola, ver aquela bagunça, aquela coisa toda, ele acaba refletindo em casa. E o pai e a mãe falam, o que está acontecendo? O linguajar é outro, não respeita, porque tem um colega lá que não faz nada daquilo que ele foi ensinado a fazer. Então quando você remunera bem o professor, e outra coisa, não tem essa história, Quinaldi, de no ensino primário, já está ali tia, eu sou contrário a isso. Professor não é tio, professor, é mestre, professora. Então fique sabendo que o professor, ele tem, eu até hoje, eu encontro os meus professores na rua, professor fulano de tal, adoro encontrar Arnulfo na rua, professor Arnulfo, com toda alegria, entendeu? Quando eu encontrava Décio, que me ensinou matemática, professor Décio, entendeu? Então tem professores, Dona Dila, a diretora, Dona Dila foi uma pessoa fantástica, maravilhosa, Dona Nilda. Tem recurso para pagar o professor melhor? Tem porque você tem o dinheiro do Fundeb, pô. E por que não se faz isso? Porque eles não querem valorizar o profissional da saúde, da educação. Como não valoriza o profissional da saúde? Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina? É a mais cara do mundo no Brasil. Você sabe quanto que custa para um professor ele fazer uma faculdade? Você sabe quanto que custa ele sair de casa para ir trabalhar? E para aturar uma sala de aula com 30, 40 crianças?
São os jovens, são o futuro da nação. O professor, meu irmão, é muito mais difícil ser um professor do que ser um médico cirurgião. É muito mais difícil. Ah, mas o médico lida com a saúde ali, o caramba mas para formar aquele médico tem que passar lá pela professora primária. No meio de 40. E ele está trabalhando com aquilo que ele pegou conhecimento de pessoas que têm conhecimento como ele ali do lado. Um professor, ele sozinho, dentro de uma sala de aula, com 30, 40 alunos. Irmão, tem que ser valorizado, irmão. Não é assim. Não é assim. Então, tem o dinheiro para remunerar? Tem. Plano de cargos de salário tem que ser feito. A pessoa tem que saber que está ali e fala assim, não, eu tenho que manter meu emprego, porque eu ganho bem, sou bem remunerado, e eu tenho que passar isso para os meus alunos. E é isso que vai acontecer com a nossa... Acabou essa bagunça quando nós nos elegemos, com a ajuda de vocês, com a ajuda da população, que dessa vez eu acho que vai acordar e vai colocar alguém competente à frente do município, para que tudo isso que eu estou falando seja verdade e que vai acontecer. E não continuar colocando esse monte de incompetente que está aí, findando com esse menino, que está perdido, não sabe o que faz, está totalmente desnorteado, e as coisas não queria, mas infelizmente a tendência é piorar. A tendência, falando da educação, os ônibus universitários, que eu já falei isso lá atrás 1 milhão de vezes, ainda não foi pago. Está lá numa briga danada para receber. Se não pagar, o empresário vai tirar o ônibus. Aí eu quero saber como esses alunos vão fazer para estudar. O terceiro pilar tem muito a ver com a educação. Primário, secundário, universidade, que é emprego. Hoje a gente tem aqui em Rio Bonito muita gente desempregada, né? Talvez não sei, não posso te afirmar se é por falta de emprego ou por falta de capacitação. Os empresários, por exemplo, eu falei outro dia, esses empresários de fora vêm para cá, a grande maioria não é funcionário de Rio Bonito. Por quê? Falta capacitação? É mais barato trazer um funcionário de fora para cá? Como é que a gente faz isso? Criar emprego para o nosso cidadão, para o nosso conterrâneo aqui. O que acontece hoje é que a cidade sobrevive através do empresário e do comerciante. Ponto. Sim. Aí deve falar, a prefeitura gera emprego. Não, a prefeitura gera cabide de emprego. É diferente. O cara ganha eleição, fica com aquele compromisso de ter que botar aquele monte de gente ali, pica aquele monte de trocinho para cada um, ninguém é remunerado da maneira que tem que ser, ninguém ganha aquilo que merece ganhar, e fica aquela coisa de que você, tem que ir fulano porque você tem um pouquinho aqui. Isso aí que você sabe que acontece há muito tempo, desde a época da formiga, da mandioca, desde daqueles tempos. Agora, não diferente, está acontecendo de novo. Continua tudo a mesma coisa. Tudo como dantes no navio de Abrantes. Não mudou nada. A porcaria continua a mesma coisa. Vou mais uma vez a um termo chulo. A merda é a mesma, só mudou a mosca. Infelizmente, é assim que acontece. Agora, temos que respeitar o empresário de nossa cidade e temos que dar um auxílio ao comerciante da nossa cidade. Você está aqui, você hoje é presidente da Arcib, não é? Não é isso? Sim. Então, você sabe como está difícil para o comerciante. E não teve nenhuma ajuda na pandemia. Mas nunca tem. O que a prefeitura sempre quer é a ajuda do comércio, que é a ajuda do empresário. E quando isso tinha que ser o contrário. Mas como que você consegue fazer para o cara gastar mais na farmácia, gastar mais na loja de roupa, gastar mais na papelaria, gastar mais no restaurante, gastar mais na oficina, gastar mais ali na serralheria, na marcenaria? Como que você faz isso? Você faz isso trazendo o empresário para cá. Você tem que dar uma vantagem para o comerciante, para o grande empresário, para a indústria, vir para cá, para dentro de Rio Bonito, para gerar alguma coisa. Não pode fechar uma indústria como era a Nutriara e não vir ninguém para o lugar dela. Isso que não pode acontecer. Não pode deixar fechar. Tem que ver qual é o problema que tem. Você tem que ir junto ao governo estadual, ao governo federal. Não, eu estou perdendo 300 empregos, dentro de uma cidade desse tamanho. Como que você vai deixar isso acontecer? Tem que, no mínimo, ter boa vontade de tentar buscar a solução.
O próprio governo federal, o governo do estado, vai arranjar alguém para fazer parceria, alguma coisa. Isso não é paternalismo. Tem que tentar. Não é paternalismo, não. Você tem que, se não der certo, tudo bem. Mas você tem que, no mínimo, tentar. Poucos se lixaram. Aquela máxima em que eu e meu cavalo comendo, o resto está tudo bom, não tá. Não tá, porque se você ficar com esse pensamento de que não, eu tô aqui, eu tenho um negocinho ali, tá bom, amanhã acaba. Nós não podemos estar vivendo de migalhas, daquilo que cai da mesa. Nós temos que estar comendo o que está em cima da mesa. A cidade está aqui, então vamos trazer indústria, vamos trazer comércio, vamos fomentar isso tudo. Quando você mexe na saúde, que você salva o hospital, conforme a gente estava com aquele pensamento lá, que nós equipamos todo centro cirúrgico, foi equipado com o nosso mandato, junto ao secretário de Estado de Saúde e o governador, nós equipamos o centro cirúrgico, íamos aumentar aquilo, fazer outro centro cirúrgico, para quê? Para tentar melhorar aquilo ali, para depois trazermos cirurgias cardiológicas, depois trazermos outras cirurgias mais complexas, né, neurológicas e tudo mais, transplantes, tudo mais. Porque quando você faz isso na saúde, quando você começa com a saúde boa, vem gente de fora para se cuidar. Tá, plano de saúde pra caramba, vem gente para cá. E você tem que ter a abertura do Loyola, chegando lá, fazendo lá uma maternidade, o Hospital da Mulher. Rio Bonito não tem. Fica todo mundo tumultuado ali na UPA e no Darcy Vargas. O Hospital da Mulher. Eu vou te fazer um desafio. A qualquer um homem, você vai procurar saúde? Quero saber qual. De 1.000 homens, 10 procuram saúde. 10. Agora, de 1.000 mulheres, 990 procuram saúde e procura saúde para os seus filhos. A mulher, ela tem um compromisso com a saúde dela e a saúde de sua família. Homem não. Homem é relaxado. Homem só vai procurar a saúde quando o amigo bota ele no carro e leva porque ele está infartando, está morrendo. Fora disso, ele toma cachaça, ele toma um remédio por conta própria. É esse o absurdo. Então a mulher tem que ter um hospital dela. Para ela chegar lá e levar seu filho. É o Hospital da Mulher e lá a pediatria. Porque você tem isso daí separado, porque a mulher necessita disso em Rio Bonito. Nós precisamos disso. Rio Bonito tem que ter. Que aí você já começa a gerar um outro tipo de trabalho. Porque quanto mais pessoas vêm de fora, o comércio vem demais. Aí você vai para a educação. Nós hoje estamos enchendo aqui 3, 4, 5, 6 ônibus para levar para Niterói, São Gonçalo. Aqueles que têm uma condiçãozinha melhor, aluga-se um apartamento em Niterói, no Rio. Aqueles que têm uma condição melhor vão para lá. Aí o dinheiro vai para onde? Vai para lá. Aí, quando você leva o aluno para lá, você tira de Rio Bonito uma quantidade de dinheiro e de pessoas que só volta aqui final de semana. E se formam então, e não ficam aqui mais. Forma e fica lá para fora, porque já acostumou lá fora. E você vai perdendo o profissional. Mas ainda temos um grande problema. Essa quantidade de universitário que levanta 4 da manhã para pegar um ônibus ali 5 e poucas, se eu não me engano. É 5 horas que sai ali mais ou menos, do mercado. Você levanta 4 e pouca da manhã, 4 horas da manhã, dependendo de onde você mora em Rio Bonito. Você não tem um sono que deveria ter. Você não tem alimentação de manhã cedo que deveria ter. Te joga dentro de um ônibus e faz você rodar de 70 a 80 quilômetros dentro de um carro para ir, que você já chega na faculdade cansado. O seu rendimento já não é o mesmo do rendimento de quem mora aonde tem a faculdade. Por isso que eu digo que Rio Bonito tem que ter a sua faculdade. E olha só, e não é só uma faculdadezinha com administração, direito, não. Tem que ser um campus que tenha praticamente tudo, tem que brigar para isso. É fácil? Não é. Como que você consegue isso? Com conhecimento, com bagagem política. Eu sei como ir, buscar, bater na porta, trazer. Eu não estou dizendo que eu vou tentar, não. Eu estou falando que eu vou trazer a faculdade para cá. Vai acontecer. Porque eu me conheço. Eu não sou igual a esses bundão que você vê, não, rapaz. Você pode ter certeza disso. Eu sei que todo mundo vai me criticar.
da maneira que eu estou falando, mas eu já estou cansado de falar e ninguém ouvir. Só botamos administrador de merda. Nós não tivemos ninguém à altura de nossa cidade, que gosta da cidade mesmo, que tem amor pela cidade, porra. Não tem o interesse de chegar ali e fazer acordinho expulso, não. Eu quero ficar para a história. Eu quero que as pessoas lá na frente, porque eu sou visionário. Futurista. Eu gosto de chegar lá na frente. Vai chegar um dia que eu já não estiver mais aqui, porque não vou estar, ninguém é eterno. Vou falar assim, olha, isso tudo começou com Marcos Abraão. E meu avô dizia, que eles demoraram. Podia ter acontecido antes. Quando eles acordaram, ainda acordou a tempo, mas poderia ter acontecido bem antes. Porque eu vou falar para você, irmão, irmã, eu sei que eu faço, eu sei que eu posso fazer, eu sei onde buscar. Eu tenho certeza que Rio Bonito vai ter um crescimento fantástico quando nós estivermos sentados à frente da administração dessa cidade. Porque não vai ter crise de autoridade. Não é ditadura. Não é ditadura. É você saber o que você vai fazer e ir buscar lá fora e dizer, eu sou de Rio Bonito. Rio Bonito precisa da faculdade. Nós queremos a faculdade e nós vamos trazer para cá a faculdade. Nós temos que ter uma rede hospitalar boa. Não vai ter essa sacanagem de sumir 64 milhões da cidade que foi vendida. A água é nossa. Para onde foi o dinheiro? Que nós pagamos água direto. Nós pagávamos quando ela é estatutária e agora estamos pagando com ela privada. Ainda ganhamos um dinheiro que no mínimo tinha que aparecer em alguma coisa. Ou na criação de uma faculdade, ou no pagamento da dívida do hospital, ou reativar o Hospital Loyola com esse dinheiro. É muito dinheiro. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, eu sei do que eu sou capaz, eu sei onde buscar, pode ter certeza disso. Para a gente terminar... Mas já? Já. Porque a gente está falando há um bocado de tempo aqui, ficaria muito mais e para isso eu vou te convidar de novo, espero que você tenha... Quantas vezes você quiser. Conversar. Mas eu queria que você explicasse uma coisa, em pouquinho tempo, 2 minutinhos, Marcos Abraão, o nome dá trabalho. Porque a minha vontade é de que todos tenham a oportunidade do seu trabalho, do seu emprego. Porque eu ouço isso desde pequeno. O trabalho enaltece e dignifica o ser humano. O homem sem trabalho, ele não é nada. O homem sem trabalho, ele é um humilhado. Como que ele vai chegar em casa e ver que não tem as coisas dentro do armário? Um filho, um neto pedindo alguma coisa, ele, porra, estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Isso é a pior doença. O desemprego é pior do que o câncer. Agora você também dá trabalho às pessoas, não dá? Mas olha só, eu quero dizer para vocês o seguinte, não é raiva. Eu estou falando aqui com veemência por indignação, porque eu sei que eu sou capaz de fazer. Eu tenho certeza que eu vou fazer. É por isso que eu falo, que às vezes as pessoas falam assim, Marco está brigando, está gritando. Não, eu estou indignado, porque eu sei onde buscar, sei com quem buscar, sei de que maneira fazer. E infelizmente, as pessoas ainda têm aquele negócio de que vou votar porque o cara anda de cavalo, vou votar porque ela prometeu, porque ela chorou, vou votar porque não tinha mais, aí estava cansado, vamos botar qualquer um incompetente, botaram um menino aí, aqui, ó, não sabe nada, esse garoto não sabe nada. Esse garoto não sabe de nada, ele não entende de nada. Esse menino não sabe de nada. Uma perda. Já tinha perdido quase que 30 anos, agora acabou de completar. A incompetência acabou de mostrar agora. A mudança tem que ser para com quem tem capacidade administrativa, saber onde vai buscar. Quem tem maturidade para isso. Senão, não vai sair do lugar. Não adianta. E eu estou falando para vocês. Eu sei fazer. Sei como fazer, sei onde buscar. Que tudo que está aí, pode ter certeza, nós só vamos sucumbir e nós não vamos conseguir sair desse buraco. Agora, peço a Deus todos os dias, para que ilumine a cabeça deles. Eu peço a Deus ainda que tenha um momento de lucidez e que consiga
acertar, porque o que eu mais quero é que acerte. Vocês podem ter certeza disso. O que eu mais quero é que dê certo. Mas, infelizmente, eu estou vendo que só está piorando cada dia mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus proteja a nossa cidade. Marcos Abraão. Esse nome dá trabalho. Tamo junto.